Olá, paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estudaremos a lição 2. Para a lição de hoje, precisaremos aprender alguns sinais de determinadas cidades que estão dentro do nosso texto. Então vamos lá? Temos dois sinais para grego. O primeiro é este, e o segundo é este. Como vamos usar vai depender do nosso contexto. E aí poderemos selecionar conforme aquilo que se adequa. Tudo bem? Texto áureo. Porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até aos confins da terra. Atos, capítulo 13, versículo 47. Verdade prática. O propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Segunda-feira. A missão aos gentios nasce da promessa do Espírito. Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus Cristo promete aos discípulos que descerá sobre eles o Espírito Santo, derramando o poder do próprio Deus, para que eles possam realizar a obra que vos ordenara. Aplicação prática para você. Mesmo que você não se sinta pronto, saiba que o Senhor Jesus colocará sobre você a unção do Espírito Santo, desde que você ore pedindo a Ele isto. Terça-feira. Quem é formado em Cristo vive para anunciar Cristo. Atos, capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Aqui em Antioquia, no capítulo 11 de Atos, versículo 26, podemos observar que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez na história de cristãos. E o que isso significa? Ser cristão não é apenas ter o nome de Cristo em você, não é apenas fazer parte de uma igreja,
é uma identidade. Significa viver de uma forma que as pessoas olhem para você e vejam o reflexo da glória de Cristo. Portanto, busque viver de tal maneira que o seu silêncio, o seu falar e o seu proceder sempre denotem a glória de Deus sobre você. Quarta-feira, a primeira porta que Deus usa para alcançar os gentios. Atos, capítulo 11, versículo 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Aqui, o Evangelho começou a ser compartilhado por cristãos comuns, sem títulos, apenas pelo amor e a motivação que ardia em seus corações, vindas do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. E o que isso significa? Significa que Deus usa pessoas comuns, como você, como eu, para irmos até lugares ou pessoas que jamais poderíamos ir se não fosse pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Deus quer te usar para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Quinta-feira. Deus planejou que seu povo fosse luz para as nações. Isaías, capítulo 49, versículo 6. O plano de Deus não é salvar apenas um povo, mas sim salvar toda a humanidade que Ele amou e continua amando desde a criação. Sexta-feira. O Evangelho é poder de Deus para todo o ser humano. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui em Romanos, vemos Paulo dizer que não tem vergonha da mensagem de Cristo. E o que isto significa? O Evangelho não precisa de maquiagem. Nós precisamos viver a verdade da palavra de Deus com o compromisso de anunciar a todos que estão ao nosso redor que Deus os ama e que por meio de Cristo Jesus eles podem ter os seus pecados perdoados e sua vida transformada, deixando as trevas e indo para a luz de Cristo Jesus. Sábado. É Deus quem abre a porta da fé aos gentios. Atos, capítulo 14, versículo 27. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Aqui vemos Paulo e Barnabé alegremente relatando à igreja como Deus agiu em favor deles, abrindo as portas da fé para os outros. Quem realmente abre as portas não somos nós. Quem faz realmente a obra acontecer não somos nós. A palavra não é nossa. A unção não é nossa. O poder não é nosso. É de Deus. E nós devemos ser humildes e corajosos para irmos cumprir aquilo que Deus nos ordenou. E Ele se responsabiliza de cuidar de todos nós. Se uma oportunidade
surgir para falar de Jesus, não tenha medo. Na lição de hoje, você pode ver que nós só fomos alcançados porque os primeiros cristãos foram muito corajosos. Eles não ficaram acomodados. Eles saíram de sua zona de conforto. Viajaram para longe. A fé, que começou lá em Jerusalém, alcançou os confins da terra e chegou até nós no dia de hoje. Portanto, seja você também forte, corajoso, fiel a Deus. Busque a sua presença em constante oração para que o Espírito Santo encha você com o poder de Deus, te dando autoridade para ir anunciar o Evangelho. Que Deus vos abençoe. Até a próxima lição.